Jonas, capítulo 4. E vou pedir aos irmãos que façamos essa leitura de modo alternado. Estarei lendo os ímpares, os irmãos pares. E pode deixar sua Bíblia aberta ou marcada aí, que estaremos mencionando outros versículos de outro capítulo. Leiamos. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Deus, nós te louvamos, ó Pai, pelo privilégio que temos de poder ler a Tua palavra, meditar na mesma e transmiti-la a outros povos, a outras pessoas, aos nossos amigos e vizinhos, ó Pai. Muito obrigado, abençoa-nos agora, Pai, quando estaremos trazendo a Tua palavra ao Teu povo. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar-se. Meus irmãos, nós vemos aqui, conforme a narrativa, o profeta Jonas fugindo de Deus no capítulo 1, buscando a Deus no capítulo 2 e realizando a missão com sucesso no capítulo 3. Estudiosos e algumas pessoas, alguns teólogos, dizem que se o livro terminasse no capítulo 3, talvez fosse um tradicional final muito feliz. Contudo, o primeiro versículo do capítulo 4 já evidencia que Jonas tinha ainda um longo caminho a percorrer, porque tentava fugir, não queria fazer a vontade de Deus e não tinha conhecimento exato da sua relação com Deus. Olhando para a nossa trajetória também, assim como a de Jonas, precisamos admitir que nós, igualmente, ainda precisamos discernir muitas coisas sobre a nossa relação com Deus. Às vezes queremos dar ordens, ou não obedecemos às ordens de Deus, e conosco também acontecem tais fatos, né? Mesmo os mesmos, e também com a cidade que moramos, assim como Deus mandou Jonas ir, coloca-nos também em algum lugar, em alguma cidade, e nós não queremos pregar o Evangelho. E, por incrível que pareça, algumas pessoas que se convertem, e nós olhamos e pensamos o seguinte:
mas esse aí também merece ir para o céu? Pessoas questionam, e então nós veremos algumas reações no texto lido. Identificaremos algumas lições para nós. Nós colocamos um título aí, Discutindo com Deus, mas poderia ser Discordando de Deus, ou Desobedecendo a Deus, ou Indo contra a vontade de Deus. São vários títulos que poderiam ser colocados. Porque nós vemos aí, em primeiro lugar, a reação dos ninivitas. Qual foi? Arrependimento. Meus irmãos, Jonas foi um profeta bem-sucedido porque pregou a simples palavra de Deus. Ele foi e anunciou, falou o que Deus mandou, pregou arrependimento e pregou destruição daquela cidade. Ele falou aquilo que Deus mandou. A sua palavra pregada foi capaz de gerar nos corações a fé naquele povo, para que eles voltassem a Deus e obedecessem à profecia e buscassem novamente a Deus. Mas parece que não era essa a intenção de Jonas. Deus mandou ele pregar. Ele pregou que a cidade seria destruída. Mas não é isso que ele queria. Ele queria que se cumprisse o que Deus prometeu. No capítulo 3, do versículo 5 a 10, nós vemos que os ninivitas se arrependem e Deus responde com compaixão. A pregação de Jonas trouxe dramático arrependimento. Todos buscavam a Deus, o qual evocou a misericórdia de Deus em relação a Nínive. Que pregação foi essa? E parece que quando você olha a caminhada de Jonas, parece que ele bateu o recorde. Ele tinha pressa. Ele queria ver a cidade acabada. Não é que ele queria ver o povo convertido voltando para Deus. Mas ele andou muito rápido, ele passava em todas as ruas, andou a cidade inteira. Uma cidade de 120 mil habitantes, não era uma cidade pequena, era a capital. E ele foi, parece que ele andou correndo e falando muito sobre arrependimento e falando que Deus destruiria a cidade. E que pregação foi essa? Pregação da pura palavra de Deus, sem acréscimo, sem invenção, sem distorcer. Foi muito eficaz a pregação de Jonas. Por quê? O povo creu, arrependeu, proclamaram jejum, vestiram-se com panos de saco, era a vestimenta tradicional do luto no Antigo Oriente Próximo, e também significava humilhação. O arrependimento foi rápido e muito difundido, porque agora não era só Jonas que falava, mas as pessoas entre si estavam comunicando, falando umas com as outras, preocupadas porque a cidade ia ser destruída. E eles começaram a movimentar e a falar, e a cidade toda agitada com aquela pregação, e a notícia alcança o rei de Nínive. Parece provável que o título de rei aqui, de Nínive, faz referência ao rei da Síria, porque Nínive era a capital da Síria. Então, essa identificação exata do monarca em questão, ninguém chega a um consenso, mas provavelmente seja isso. Quando a palavra alcançou o coração do rei, a sua reação foi rápida. Não dá a entender que Jonas foi lá e falou com o rei, mas ele pregando nas cidades, a pregação, a mensagem chega ao rei, que também foi muito rápido em tomar a decisão, levantou-se do seu trono, deixou o seu trono, o seu cargo, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de panos de saco, como todo o povo, sentou-se sobre as cinzas. Ele também queria que a cidade fosse salva, queria que todos se arrependessem. Ele queria a conversão de cada um, conversão dos maus caminhos, da violência e da maldade que havia em suas mãos. Ele queria e mandou que o povo se arrependesse. Esse arrependimento de Nínive finalmente estava completo. Todos se arrependeram. No período persa, era costume que também os animais domésticos participassem das cerimônias de luto e do jejum. Coitado do cachorro de quem fazia muito jejum.
porque a Bíblia fala, e aqui era todos os animais, não era para beber água e nem para comer, tanto quanto seus donos, né? E ele decretou esse jejum. Então, era normal os animais domésticos participar do jejum, conforme está lá em Joel 1, versículos 19 e 20. A demonstração real de que a violência deveria ser rejeitada é, de certo modo, comovente em se tratando do período do Império Neo-Assírio, uma vez que a violência física, injusta, social, eram pecados característicos de Nínive. Era um povo violento que não respeitava as leis quanto aos seus oprimidos. Prisioneiros de guerra sofriam muito na mão desse povo. Então, mas o rei entendeu que o recado era sério e que o julgamento seria inevitável. Agora, vocês prestem atenção no profeta Jonas, ele não foi rejeitado, ele não foi rechaçado, não foi jogado fora da cidade, ele foi ouvido. Enquanto que muitos outros, quando pregam a palavra de Deus, pregavam, levavam, anunciavam, ele era preso, açoitado, era expulso, sofria muito porque o povo não aceitava, o rei não entendia e não queria a palavra do profeta, não acreditava que era um profeta de Deus, não acreditava que era a palavra de Deus, enquanto que Jonas anuncia a palavra, imediatamente há uma agitação e o povo começa a difundir e a falar da profecia que foi trazida, e aí começa a mudar tudo, e parece que agora algo deveria ser feito na esperança do arrependimento de Deus, com suas atitudes sensatas e temerosas a Deus, esperavam que Deus os ouvisse, e de fato Deus ouviu a oração daquele povo, as orações. O rei deu expressão pessoal e corporativa de que a esperança de arrependimento genuíno evitaria o julgamento divino. Somente Deus determina quando o arrependimento irá desviar sua ira. Isso é muito importante. Nós oramos a Deus, mas só o julgamento divino, somente o julgamento de Deus define quando seremos libertos, quando o arrependimento irá desviar sua ira, porque Deus faz como bem lhe aprouver. Ele pode ou não retirar a sua ira. Não depende do ser humano. Depende que nós busquemos a Deus sempre e arrependamos sempre dos nossos erros, dos nossos pecados, mas cabe a Deus desviar a sua ira ou não. Então, como outros fizeram em circunstâncias semelhantes, o rei confessou quando ele falou assim: quem sabe Deus desviará. Quem sabe a gente orando, buscando a Deus de verdade, de fato, quem sabe Deus não se arrependerá. Quem sabe Deus não nos poupe e nos deixe viver. Eles sabiam da gravidade da situação, sabiam que não eram pessoas boas, que destruíam nações, inclusive o povo de Israel sofria na mão deles. A estrutura, o texto do capítulo 3, a partir do verso 5, está em conformidade com o padrão típico de declaração de arrependimento no Antigo Testamento, conforme 1 Samuel, 2 Samuel, Jeremias, Joel. Então, ou seja, é a ameaça de julgamento. Deus mandou avisar. Era uma ameaça de julgamento. A resposta do penitente e a decisão divina de suster o julgamento. A decisão de Deus de julgar e condenar ou não, porque cabe somente a Deus. O verso 10 encerra o presente capítulo falando de que Deus viu tudo o que fizeram e como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria e não o fez. Assim como em muitas predições, que não são promessas específicas da aliança, a advertência profética era uma ameaça, não uma condenação absoluta. Deus não tinha condenado a cidade, tinha ameaçado e mandou anunciar:
mandou falar. A predição ameaçava julgamento imediato caso a cidade não se arrependesse. Os ninivitas cumpriram essa condição, se converteram do seu mau caminho. Deixaram de fazer o mal, começaram a praticar o bem. A resposta divina foi anular o julgamento à luz do arrependimento genuíno do povo de Deus. Deus decidiu não acabar mais com a cidade. Deus perdoou o pecado, como perdoa o nosso pecado hoje, como perdoa as nossas iniquidades, os nossos malfeitos, mas é preciso que busquemos arrependimento. E mais uma vez eu repito, convém a Deus aplacar a sua ira ou não. Não compete ao homem querer frear as coisas de Deus e parar para que Deus não faça aquilo que Ele quer e vai fazer, independentemente da nossa vontade. Essa foi a reação do povo dos ninivitas, a reação de arrependimento, de volta para Deus, independentemente de quem estava pregando, de quem estava falando, de que povo era, se iam se dar bem, continuar bem uns com os outros ou não, mas eles se arrependeram e Deus não os destruiu. E uma outra coisa, em segundo lugar, a reação de Jonas: ira e descontentamento. Meus irmãos, o camarada andou, passou por uma tribulação, um sofrimento terrível, porque tentou fugir. Ele saiu, foi para outros lados, onde Deus não mandou. Deus mandou para cá, ele foi para lá, foi jogado ao mar, foi tragado por um peixe, foi vomitado na praia, e Deus vai lá de novo e fala com ele. Aí agora ele obedece. Agora ele vai para onde Deus manda. Fala o que Deus mandou, anuncia a palavra, mas ele discute com Deus. Ele não tinha medo nenhum de discutir com Deus. Ficou extremamente desgostoso e irado. Veja a diferença de Abraão quando está lá em Gênesis 18, na destruição de Sodoma e Gomorra, que não é só 2 cidades, tinha várias cidades circunvizinhas ali, pelo menos 5. Deus anuncia a destruição, Abraão vai lá e fala com Deus, fala: Senhor, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Não pode, não faz isso. E orou, pediu a Deus, e a destruição estava determinada. E Abraão começa a falar: e se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir também? Deus falou assim: não. E 45? Também não. Meus irmãos, ele chegou a 10. E o que houve? Não tinha nenhum. E Deus destruiu. Aí algumas pessoas dizem assim: mas por que Jonas teve um trabalho de pregar, de andar, de anunciar, de falar de Deus e queria o povo destruído? Enquanto que Abraão estava lá, quando Deus anuncia a destruição, falou: Abraão, sai daqui, tira o seu povo daqui, porque vai ser destruído. Ele falou: Senhor, não faça isso. Olha a diferença, a misericórdia de um homem e a falta de compaixão de outro. Destrói tudo, Senhor, eu quero ver. Ainda foi, pegou um camarote, um lugar bem legal, fez lá uma esteira com matos ali, e Deus ainda botou uma planta sobre ele, um palho, um telhadozinho, para que ele não ficasse no sol. Assistir de camarote a destruição de pessoas, de irmãos, de gente que havia se convertido porque ele tinha pregado. Então, há grande júbilo no céu quando um pecador se arrepende. Mas aqui, paradoxalmente, diante da conversão de milhares de pessoas, Jonas fica profundamente irado, triste, e ele faz uma oração confrontadora. A oração de Jonas, ele confronta a Deus. Eu sabia. Por isso que eu fugi. Porque o Senhor é um Deus de misericórdia. Se eu pregasse a palavra, o povo ia se arrepender, o Senhor não ia destruir. Eu prefiro morrer. Se o Senhor não matar eles, ele mata a mim, então. Mas não parece que os meninos birrentos, pirracento, quando quer fazer uma coisa, e tem 2 ou mais, e um fala assim, ou faz para mim ou faz para ele. Pode dividir, eu não quero.
Se não for do meu jeito, não quero. E Jonas estava desse jeito, falou, Senhor, o Senhor mandou anunciar. Jonas começou a sua oração chamando Deus de Senhor, mas em nenhum momento tratou efetivamente como tal. Deus não era o Senhor da vida dele naquele momento. A semelhança dos profetas atuais, hoje, Jonas teve uma predisposição para dar ordens a Deus e não para submeter-se às suas vontades, às suas ordens. Aquela história, Senhor, eu estou aqui, profetizei, falei, agora manda fogo, destrói esse povo. Manda peste, manda alguma coisa, mas eu quero ver esse povo morrer. É a minha palavra, a palavra de um profeta que veio aqui, sofreu, orou, o Senhor entendeu, agora acaba com esse povo. Jonas, na oração, revelou também a maior fragilidade de seu coração, a rejeição do princípio de que a misericórdia de Deus é estendida a todos os povos que em arrependimento o buscam. Meus irmãos, tem algumas pessoas, alguns povos, que o nosso coração pecador, nós ficamos imaginando como alguém tem pena desse povo. Como alguém pode ter pena de um criminoso e achar que ele pode ir para o céu? Como nós oramos para uma pessoa dessa estar conosco no mesmo banco, na mesma igreja e ir para o mesmo céu? Jonas estava basicamente questionando isso. Era um judeu nacionalista, radical, que olhava para os assírios com uma visão meramente histórica, sociológica. Os assírios, que tinham Nínive como capital, eram um dos povos mais violentos da terra na época, famosos pela fama bárbara, cruel, pavorosa, desumana e louca de tratar os inimigos vencidos. Eles não tinham compaixão. Prisioneiro de guerra era para sofrer, e sofrer muito, principalmente se falasse de Deus. E Jonas vai lá e fala de Deus, eles aceitam, e Jonas fica irado com Deus. Como Deus poderia exercer misericórdia sobre um povo que se notabilizou exatamente pela falta de misericórdia? Por que ter compaixão de um povo desse? Foi esse o motivo que fez Jonas fugir de Deus, indo para Tarsis e não para Nínive. E agora, vendo a compaixão de Deus por Nínive, decidiu discutir com Deus. A diferença de discussão de Jonas e da discussão de Abraão com Deus é muito diferente. Abraão pedindo clemência, pedindo misericórdia. Deus, não destrua. E Jonas, pelo contrário, irado com Deus, falou, Senhor, mas eu trabalhei tanto, sofri tanto, e o Senhor não vai destruir o povo? E olha que Abraão reduziu até 10, só 10, Senhor. Vê se tem lá 10 que dá para, com muito jeito, tirá-lo de lá. E aqui, em Nínive, era 120 mil pessoas. E os animais. Jonas, que viveram uma experiência extraordinária de livramento da morte, passando 3 dias, 3 noites dentro de um grande peixe, agora, amargurado, emburrado, tem a petulância de dizer que se pudesse escolher entre a vida e a morte, ele preferia a morte. O que levou o profeta separado para proclamar a vida, ter uma postura tão desesperadora? Só porque fez a vontade de Deus? Só porque o povo atendeu a Deus, agora ele não queria mais nada? Com certeza, uma das razões foi a falsa percepção de que a sua reputação como profeta seria perdida, pois ele anunciara firmemente a destruição de Nínive, mas ela não aconteceu, porque Deus exerceu a sua grande misericórdia. A preocupação de Jonas. Pregou, anunciou, pregou, falou da destruição, e de repente, em qualquer lugar que tivesse pela região, alguém ia olhar para ele e falar assim, ao profeta que anunciou, e Deus retirou. Ao profeta que falou contra Nínive, e não aconteceu nada. A preocupação dele era essa. Ele não estava preocupado com o povo, estava preocupado consigo mesmo. Jonas, profeta levantado para mostrar às almas o caminho do céu, estava mais satisfeito em vê-las seguindo no caminho do inferno
desde que a sua reputação fosse mantida. Para ele não importava para onde eles iam, se ele se arrependesse ou não. O importante é que a sua reputação permanecesse firme. Ele não estava nem aí para o povo que tinha se arrependido. Embora algumas pessoas tenham o livro de Jonas como uma mera história, uma parábola, no primeiro versículo está lá, profeta de Deus. O Senhor foi e falou com ele. Deu até o nome do Pai. Então ele estava anunciando, é uma profecia, é um fato narrado e verídico. Eu falo isso porque alguns comentários sobre Jonas nos preocupam, mas está na Bíblia, é verdade e aconteceu. E em terceiro lugar, a reação de Deus. A reação de Deus é sempre a que nós esperamos e a que nós buscamos. Misericórdia e compaixão. É o que Deus tem pelo povo, é o que Deus tem por nós, tem por mim, tem por você. Não fosse pela misericórdia e a compaixão de Deus, não estaríamos nem aqui. Porque nós pecamos, nós erramos, desagradamos a Deus, desagradamos a Cristo e não fazemos a vontade de Deus como precisa ser feita. E alguém questiona, não, pastor, eu faço, eu obedeço às leis de Deus, eu leio a Bíblia, eu oro, eu atendo muita gente, eu faço isso, aquilo. Sim, mas nós somos pecadores. Fomos lavados, sim, pelo sangue do Cordeiro. E temos acesso ao Pai através de Cristo. E somos co-herdeiros com Cristo. Deus continuou manifestando a sua compaixão a Jonas. Deus manifestou a sua compaixão àquele povo. Deus colocou mais uma vez o dedo na ferida de Jonas, versículo 4 e 5. A pergunta de Deus é a seguinte: é razoável a tua ira? Meus irmãos, tem vezes que a gente discute, algumas pessoas estão muito agitadas, e chega uma pessoa e faz uma pergunta como essa. Chega para abafar. Deus fala com ele: é razoável a tua ira? Nem foi respondida dessa vez, pois Jonas, de fato, não havia nenhuma razoabilidade na sua insatisfação. Avançando rapidamente na sua rebeldia, ele buscou um lugar tranquilo, fora da cidade, onde pudesse ter uma visão privilegiada do que ele insistia que Deus deveria promover: a destruição, acabar com a cidade. Movidos muitas vezes por um coração duro como o de Jonas, precisamos ver Deus colocando seu dedo terapêutico na nossa ferida, no nosso coração. É razoável essa frieza, indiferença, incredulidade, apatia, às vezes preguiça, irresponsabilidade, religiosidade formal e às vezes vazia? Deus chamou Jonas através da natureza. No versículo 6 a 11. Deus comunicou-se com Jonas, oferecendo-lhe uma oportunidade de bem-estar. Miraculosamente fez aparecer uma planta que trouxe alívio, frescor, tranquilidade e até alegria a Jonas. A Bíblia relata que ele se alegrou. Pela primeira vez, parece que dá ali um esboço, uma risadinha, uma alegria, Fala assim: obrigado, Deus, Finalmente, deixa eu ver que eu mereço estar na sombra, para ver o que o Senhor vai fazer de ruim com esse povo. Jonas não era fácil. O profeta, então, pela primeira vez, resolveu dar uma risadinha. Na sequência, ele comunicou-se com Jonas por meio da mesma natureza, só que agora para trazer mal-estar. Mandou um verme que matou a planta, eliminando as mordomias que Jonas prazerosamente experimentava. No versículo 7. Aquele verme, que não tem nada que mata, que ele chega para acabar com tudo, Você pode botar veneno, alguns falam remédio, mas não é remédio, é veneno, Remédio para a planta e veneno para o bicho. Para matar, acabar com ele, para não destruir as plantas. Mas Deus mandou esse verme, acabou com a planta, acabou com a mordomia, e a seguir mandou um vento e sol que provocaram um processo de desfalecimento em Jonas.
foi tão forte que ele bateu de novo na tecla da morte. Mais uma vez ele fala. Estava tudo tranquilo, estava na sombra, estava bem, beleza. Estava alegre, rindo, esperando o acontecimento. Mas veio um vento quente, vento com calor, não é fácil de suportar. Quando está muito calor, você liga um ventilador igual está ali, está refrescando um pouquinho, né? Janela aberta. Mas quando está muito calor, o vento vem quente. Em vez de refrescar, esquenta mais. Então Jonas, com aquele calor, mais uma vez, ele bate na tecla da morte e diz, versículo 8, melhor me é morrer do que viver. Nunca que morrer é melhor do que viver. A não ser que você pense igual Paulo. Porque o viver é Cristo e morrer é lucro. Mas viver é bom. É muito bom. Construir família é bom. Trabalhar é bom. Viver é bom. Jonas, que não aprendera pelas circunstâncias positivas, tinha agora a oportunidade de tirar lições das circunstâncias negativas. Mas, uma vez mais, evidenciou ser um péssimo aprendiz. Deus chama Jonas através de uma confrontação verbal direta agora. Agora Deus vai falar com ele. Deus, uma vez mais, colocou o dedo na ferida de Jonas, aberta no coração. É razoável a tua ira? Deus fala com ele de novo. A pergunta é a mesma de pouco tempo atrás. E Jonas, uma vez mais, reafirmou a sua rebeldia. Deus, então, lhe diz que se ele tinha compaixão de uma planta, que nada lhe custou, ele não fez nada por aquela planta, porque ele, sendo Deus, não haveria de ter compaixão de cidade inteira. E pelo que narra a Escritura, 120 mil pessoas perdidas e também muitos animais. Pessoas que não tinham noção do que é esquerdo, o que é direito. Quase que eu falei o contrário, né? Mas falei certo. Mas muitas pessoas não têm noção o que é direito, o que é esquerdo, o que é certo, o que é errado. E tinha muita gente ali nessa situação. E Deus perdoou, livrou aquelas pessoas, e Jonas ficou aborrecido, irado, eu creio que com raiva de Deus, porque Deus não deveria ter feito aquilo, já que deu tanto serviço para ele. E muitas vezes nós corremos o risco de fazer isso. Trabalhamos, pregamos o Evangelho, e quando acontece alguma coisa comigo na minha vida, eu falo assim, mas Deus, eu trabalhei, eu fiz a sua vontade, eu deixei o mundo, vim para a sua casa, li a Bíblia, orei, preguei o Evangelho, fiz tanta gente voltar ao Senhor, e agora o Senhor faz isso comigo? Não é justo. Tudo que vem de Deus é justo. Tudo que vem do homem pode ser injusto. E para concluir, meus irmãos, nós tiramos aqui algumas lições, alguns desafios para nós hoje. Um deles, reconhecer Deus como nosso Senhor. Se você reconhece Deus como sendo Deus de fato, Ele é Senhor da natureza, de Nínive, de Jonas, é Deus da sua vida, é Deus que move seu coração, não te deixa ter preconceito por nenhuma nação, por nenhum povo, porque você deseja que aquele povo seja também companheiro na fé, seja também um pregador do Evangelho. Uma outra coisa, reconhecer-nos como profetas do Senhor. Jonas institucionalmente era profeta, ou seja, boca de Deus, mas portava-se muitas vezes como Deus que fosse a sua boca. Era Deus que tinha que falar por ele, não ele falar por Deus. Ele invertia as coisas como muitas pessoas têm invertido. Nós somos apenas canais de comunicação do amor de Deus a outras pessoas. Reconhecer a cidade como nosso campo missionário. Reconhecer a sua quadra como campo missionário, a sua rua. Pregue o Evangelho, viva o Evangelho, testemunhar do Evangelho na sua rua, as pessoas passarem em frente à sua casa e falarem assim, aqui mora um cristão. Aqui mora uma pessoa confiável, que não faz mal a ninguém, não briga com ninguém, não grita com ninguém, só ajuda aqueles que necessitam e que precisam. Reconhecer a cidade como campo missionário, reconhecer o arrependimento como elemento transformador da história na vida da cidade. Jonas não reconhecia o arrependimento daquele povo.
Ele não aceitava, ele não quis o arrependimento. Ele pregou destruição, então tinha que vir destruição. Ele rejeitou o arrependimento como pré-requisito de Deus para transformar aquela cidade violenta numa cidade de paz. Nós não podemos impedir, e não queremos isso. Nós precisamos pregar o Evangelho para que famílias sejam transformadas e reconhecermos que Deus transformou, que não foi a minha pregação, não foi a minha palavra, foi a palavra de Deus, foi Cristo que fez a obra. Reconhecer a compaixão de Deus como única motivação para a missão. Se você for missionário, se você for pregador do Evangelho, mas não reconhece a compaixão de Deus, que Ele não pode ter compaixão de quem não merece, que nós achamos que não merece, nós não somos missionários, não somos pregadores da palavra. Precisamos ter o mesmo coração que pulsa no coração de Deus, que decide perdoar em Cristo quando tinha todos os motivos para condenar. Deus perdoa tendo todos os motivos para condenar. Deus deu Jesus Cristo para morrer na cruz por mim e por você. Nós não merecíamos nada, e não merecemos ainda. Mas pela compaixão de Deus, e porque alguém pregou a palavra para você, pregou a palavra para mim, você está aqui, você ouviu, o Espírito Santo agiu na sua vida, e Cristo derramou o sangue dele por você. Derramou o sangue dele por Nínive, por um povo que Jonas e nós achávamos que não merecia salvação. Nós não decidimos quem vai ser salvo, quem não vai ser, quem vai para o céu, quem não vai. Deus decide e manda-nos pregar o Evangelho. Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. O Espírito Santo faz a obra e as pessoas aceitam a Cristo, outros não, mas devemos fazer, e fazer com vontade, e não ficar irado, brigando e discutindo com Deus. Quem sabe, como Abraão, falou: Senhor, estou indo para a cidade, mas o povo lá é difícil. Estou indo para aquela vila que tem aqui perto, mas o povo lá é difícil. O povo não aceita, não quer. Mas me coloca lá, porque eu vou testemunhar. Se eles não quiserem ouvir, eu vou viver a Cristo e eles vão perceber. E quem sabe o Senhor move o coração deles também para estar conosco na eternidade. Deus nos abençoe, irmãos, e que nós possamos ter coragem de pregar o Evangelho em meio a um mundo tão caótico, tão difícil, onde as nossas crianças, onde os adolescentes vivem numa situação onde o mundo oferece muita coisa, muita. Nós temos que oferecer também, porque nós temos muito mais a oferecer do que o mundo tem. Deus tem muito mais para dar do que o mundo. E o que Ele tem para dar é vida eterna. Isso aí ninguém dá. Só Deus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Deus, nós louvamos o Teu nome, Pai, pelas Tuas misericórdias sobre a nossa vida, assim como o Senhor foi com aquela cidade, ó Pai, levando arrependimento, levando aquele povo a aceitar a Tua palavra, as Tuas profecias. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos firmes na nossa convicção de fé, na nossa pregação do Evangelho, ó Pai. Faça com que aquelas pessoas que nos rodeiam, que nos ouvem, onde quer que passemos, ó Pai, possamos falar dessa maravilha da vida eterna, possamos pregar a Cristo, ó Pai, como o único caminho, e não aceitarmos, ó Pai, nenhum impedimento que venha do mundo, mas que nós possamos, ó Pai, ter forças no Senhor para seguir em frente. Abençoa a nossa vida, abençoa a nossa igreja, abençoa o Teu povo, ó Pai, que tem batalhado para alcançar pessoas e fazer com que elas ouçam a Tua palavra e inclinem seu coração, abram suas vidas para receber o Evangelho. Muito obrigado, Pai, por tudo que nos tem dado até aqui. Nós oramos, nós agradecemos, pedimos a Sua bênção em nome de Jesus. Amém.